de nós que sair pode tirar a terra prometida. Nem tudo que sair de mundo para entrar na canasta celestial pode tirar também. Mas eu tenho tudo certeza, como aquele que escolhe ser fiel a Deus, ele tem chegado são e salvo, porque Deus é poderoso. Não abrimos a palavra de Deus no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 16, versículo 28. Minha irmã de viva voz poder ler? Boca aberta, eu vou fazer uma oração. Querido Deus, de não abrir palavra nenhuma, e acredita que o Espírito Santo está ali para falar a cada um de nós a nossos pensamentos. Quer falar com poder, que ela alcança cada um de nós, de maneira que não pode ser transformado para ser poder. E me dá como um mensageiro que nós usamos nessa manhã. Não permiti que minha boca seja nada que tenha a ver com conhecimento ou capacidade, mas que foi totalmente movido pelo poder do Senhor. Eu que muito pedi o perdão do nosso pecado no nome de Jesus. Amém. Querido, Deus sabe que nem que tem escola, Deus sabe como mesmo alguém que é estudado. Pode falar até alguma palavra que talvez que chegue na nós muito sério, mas muito acredito como Deus, Ele te permite que minha boca pode ser uma palavra e chegue na nossa mente de outra maneira, porque desde o início da minha caminhada cristã, Deus sempre vem me usando. Quando eu fui para o Brasil, foi mais difícil, porque imagina, uma pessoa estudava, nunca sabia falar português, não chegar no Brasil, que é português, mas não português de Portugal, é um português mais complicado. Tem muito gira nessas palavras. Mas Deus começou usando para pregar também no Brasil. E mesmo misturar o português com o crioulo, mas está falando isso entender. E algumas vezes que tem entender, está fazendo sinal, ou explicando o que é que eu queria falar. Então, em nome de Deus, quando nós propomos servir Deus, o nome de Deus sempre é honrado. Porque Deus é Ele que te capacita os que cá estão capacitados. Desde que vamos escolher e colocar na mão de Deus. Os versos que não lê, o que os versos estão falando, queridos? Naquele tempo de Êxodo 16, Deus já dava os seus mandamentos? Sim ou não? Na Êxodo 16, esse versículo que não lê, Deus já dava um mandamento? É cadáver. Ok? Mas o povo que saiu do Egito, que conhecia alguns princípios de Deus? Sim. Às vezes nós não estamos falando como mandamento, é aquele que foi dado nos sinais, os 10 mandamentos. Mas, querido, toda palavra de Deus são mandamento. Sim ou não? Sim. Você está crendo que toda palavra de Deus são mandamento? Na classe que não estava, uma frase, enquanto que fala assim, tem um parceiro que eles são de segundo, que fala diversas leis. Cá está a lição? Por que isso está naquele som diversas leis? A minha frase é assim, porque Deus sabe que nós, ser humano, nós é tarde para entender. Nós é capaz de não entender. Então Deus usa um monte de maneira para ajudar-nos a compreender aquilo que Deus está falando desde o início, que nós nunca entendemos resumidamente como está na Deus mandamento. Por isso ele cria que as leis, como o povo era escravo, então cada vez que se cometeu um
devidamente. Por isso Deus tem que trabalhar com diversos ensinamentos, até que nossa mente vá discernindo o que Deus está falando para não poder entender. Mas se resume tudo: amar a Deus e amar. Por isso que para Jesus foi fácil quando ele chega na história do Novo Testamento, que o doutor de lei vai perguntar: Jesus fala de ser mandamento é maior da lei. O que Jesus fala? Amar Deus em cima de tudo, amar o próximo também, porque isso se resume em Bíblia todo, queridos. E tem muitos religiosos que têm dificuldade para entender isso. Está chamando Jesus muda. Não, Jesus que muda é eu mesmo. Então, quando Deus fala nesse verso, até quando não estou obedecendo a lei, Deus está a referir para o povo. Um povo que ele liberta, que ele faz vários sinais no Egito, que ele mostra várias maravilhas, de ele mostrar que ele é poderoso, fazer cerveja mar vermelho em seco, de fazer tanta coisa para o povo, mas o povo se demorou para escutar a água. É que assim? Isso passa o mar vermelho. Isso é um grande milagre que Deus faz. Mas quando quiser de 3 dias escutar a água, o que é normalmente bom? É melhor não morrer no Egito, porque tinha sepultura no Egito, por não ficar lá, nem que não morrer, ou servindo para o faraó, por trazer o dizer porque ele morrer. Então, você entende ainda que é Deus maravilhoso. Quando não chega na história, Deus queria ensinar a ele sobre Saulo, que ele é um Deus que te mantém durante a semana, mas no 7º dia deve respeitar o que Deus já falou. Isso que pode ser despega nada no deserto para escutar. Agora tem que ficar na sala, tem que repousar. Mas que tinha povo que saiu, que estava pegando maná. Mesmo no dia que sabe que Deus já faz para que sair, sim ou não? Ok? Então, por isso cheguei a ver até quando. Agora, querido, para nós que é cristão, como você guarda sábado? Quanto hora tem sábado? Esse 24 horas de sábado não pertenceu? Ele é de quem? Mas não estou obedecendo 24 horas? Não creio que nos abrimente, nos permite o Espírito Santo falar, porque nós somos um tempo muito sério. Por isso que falamos, nem tudo que sair da caminhada para a nossa casa pode tirar, porque hoje, se você explica como é sábado é guardável, Deus pode falar o mesmo curso até quando, meu povo? Até quando você aprendeu a ser cansado? É 24 horas de meu. Me dá 6 dias de trabalho, é assim? Mas não podemos encontrar cristão que tem chego da igreja para um pontinho na mente, porque no dia de semana que ele pode, é assim? Talvez o cara tinha tempo de fazer, de ir para o casa, tudo de semana, para o arrumar um curso, não, na sábado tem que fazer um curso, porque tem alguém que trabalha no domingo, tem que sair. Então fazer na sábado um pouquinho. Tem outro que talvez já tive para a igreja, ele prepara comida e ele deixa pronto. Mas é que dia que Deus o fala para preparar comida? Sexta. Sexta é chamado na Bíblia, sexta-feira é chamado de preparação, desde o Velho Testamento e do Novo Testamento. Mas tem cristão que ainda está preparando a sala. É capaz de passar um roupa de manhã cedo, é capaz de escovar esse sapato tudo na sala, mas tem palavra de Deus que fala, tudo tem que ser no dia e preparação. E Deus pode estar falando até quando, minha povo? Não é bom texto bíblico que está no livro de Salmo 18, versículo 25. Por isso que tema que Deus preparou para falar conosco é ser fiel. Deus chamando para nos ser fiel a Ele. Você que sabe no Salmo 18, 25?
Como? Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Então, isso aqui Deus está fazendo esse verso aí. Em obediência. O que Deus está falando nesse verso? Deus é fiel? É irrepreensível? Sim. Então, se a minha maneira que ele chama, a minha maneira de prepor no meu coração para obedecer, para ser fiel a Ele, Deus é muito mais fiel. Não tem nada a perder. Na lição também, quanto que fala sobre lei, código da aliança. O que é código da aliança? Você que não entende código da aliança? 10 mandamentos. Ok, Deus faz uma aliança com o povo, é 10 lei. Lei é o quê? Nós como cristãos, como tu considera a lei? Lei é o quê? Ato da morte. Hã? Lei é aquela que você pode fazer, se você nunca pode fazer. Se Deus espiar bem na Bíblia, lei é caráter de Deus. O que está na lei é o que Deus é. Esse é caráter. Por isso que lei é resumido na amor a Deus, amor a próximo, porque na Bíblia está dizendo assim, aquele que não ama, não conhece Deus, porque Deus é amor, é a essência de nosso Criador. É a essência. Se eu perguntar qual é a obra-prima que poder fazer Deus, é qual é a obra-prima? Amor. Aquele que não ama a Deus, não conhece Deus, porque Deus é amor. Por isso que lei é lição mesmo, porque lei é caráter de Deus. É expresso na lei o caráter de Deus. Então, querido, quando Deus faz essa aliança, ou como a nossa mensagem reflete, Deus chamando como ser fiel, é porque através de minha maneira de ser fiel a Deus, meu caráter é transformado no caráter de Deus. Quando Adão peca no jardim do Éden, Adão quebra a lei. Adão perde a imagem de Deus. É que assim que a Bíblia te ensina. Quando Jesus vem para obedecer tudo regras que Deus tem ensinado, ele obedecer ao pé da letra. Então Jesus conquista de novo a imagem que foi perdida no homem. Ele é o único ser que vive nesta terra que obedece a lei perfeitamente. Então ele restaura a imagem. Amigo que é pecador, para nossa imagem de Deus ser restaurada em nós, não tem que ser fiel a Jesus. Jesus dá o direito, mas não tem que ser fiel. Por isso que ele está humano. Todo nós viver vida de mundo. Todos nós estávamos como escravos no mundo, vendendo no pecado, mas o Evangelho chega até nós. Então, esse Evangelho que chega em mim, que chega na boca, exatamente é Jesus chamando, restaurando essa imagem de Deus que foi perdida. Então, se mim decide ser fiel a Deus, essa imagem é restaurada. Ninguém caráter. Por isso que Salmo 18:25 fala, se você decide ser fiel a Deus, Deus muito mais está sendo mais fiel a você. Porque é Ele que te dá tudo, queridos. E não pode abrir um texto bíblico, que está no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 32 e 33. Um irmão de viva voz pode ler? Provérbio 8, 32 e 33. Agora, moços, faça o que eu digo, serão felizes. 33. Aprendam o que ele ensinado a vocês. Seja sábio, não abandone esse ensinamento.
Por que Deus está falando isso? Por que Deus quer ensinar esse verso? Nos lembra que franhoso muitas vezes nós é desobediente. Nosso ouvido é tarde para obedecer o conselho de Deus. Por isso Deus está falando, ouvir, dá ouvido. Segundo ouvido, vai dizer? Felizes. O que é feliz? Quando não lê na Bíblia, que fala assim, bem-aventurado. É felizes. É pessoa que decidiu obedecer a Deus, porque Deus tem ele como filho ou filha. E cada pai que quer ter filho ou filha de sofrer. Você gosta de um filho de sofrer? Jesus falou, se nós que é mal, não sabe da bons de para nossos filhos, contra mais o Pai Celestial. Por isso que Salmo falando, se você decidir ser fiel a Deus, acredita que Deus vai encher você de bênçãos, por ser um instrumento de Deus nessa terra, para apresentar o caráter de Deus para outra pessoa. Porque Deus te faz de bom um depósito de bênção celestial. Mas muitas vezes, como ser humano, é que é isso que nós escolhemos. Nunca quer ser ouvidos, queridos. Um crente orgulhoso num tema que estava na lição de segunda-feira. A terça, onde é que não tem encontro aquela lição que fala diversas leis. Por que Deus declara diversas leis? Nos pode falar? Por que isso naquela lição Deus dá diversas leis? Por que Deus dá? Quais não escrevem a lição? Por que Deus dá diversas leis? Isso é explicaioso. É porque o povo era tarde não compreender o que Deus ia dar na Monte Sinai. Os 10 mandamentos que se resumem a amar Deus e amar o próximo. Mas eles continuam a prejudicar o próximo. Eles continuam a catar para obedecer. Então Deus usa um outro caminho para instruir isso. Como o povo adventista não tem só a Bíblia, que não te siga como livro de ensino, que livro mais tem? Agora, querido, não sabe por que Deus permitiu espírito e profecia para o povo dele nos últimos dias? Quer mostrar isso na Bíblia, não é no Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Você que vive fé? Igreja de Deus nos últimos dias é comparado a um povo que tu guarda o mandamento. E esse mandamento aqui, que não está aqui nesse texto, que quer dizer os 10 mandamentos. Quer saber se não se saber isso? Os mandamentos que está ali, que quer dizer os 10 mandamentos apenas resumidos. Não lembra que 10 mandamentos se expressa caráter de Deus, isso é resumido toda a Bíblia. Aqui, quando esse texto de Apocalipse está falando que o povo de Deus nos últimos dias ele tem 2 características: um povo que guarda o mandamento, que significa toda a Bíblia, Velho e Novo Testamento completo, mas ainda tem um outro elemento acompanhado. É o quê? Esse tem também testemunho de Jesus. E testemunho de Jesus é o quê? Nesse texto. Nós, igreja remanescente, nós é povo que está seguindo o conselho bíblico de Gênesis e Apocalipse.
Lembra que tem igreja hoje que te segue só o Novo Testamento? Tem igreja que te segue só o Velho Testamento? Tem igreja que te segue alguns mistura, mas que tem tudo a Bíblia completa. Mas a igreja adventista, ele é caracterizada biblicamente igreja que te obedece ao conselho de Deus. Velho e novo. Então, se nunca se obedece ao conselho que está na Bíblia, nunca está certo o que é Deus. Nunca está certo. Isso biblicamente não pode estar certo. Se não está ser fiel à Bíblia, nunca está ser fiel ao povo de Deus. Testemunho de Jesus. Não é no Apocalipse mesmo, capítulo 19, versículo 10. No estudando a Bíblia está falando dizer que é testemunha de Jesus. Está vendo? O próprio anjo Fran, que testemunha de Jesus é dom profético. Então, a igreja adventista, além de Bíblia, ela tem livros de profecia. Livro de profecia, não sabe o que é? Que Deus dá para a igreja adventista? É diversas leis. Que o povo de Israel que sabe entender os 10 mandamentos. Deus tem que usar diversas leis para que os povos simplesmente possam abrir, para se entender que Deus quer fazer a eles um povo especial, para ser um representante de Deus para o mundo todo, todas as nações. Mas isso não sabe entender, então por isso não está de várias leis. E nós, como povo adventista, se Deus está me chamando só com a Bíblia, não está querendo nós é melhor que outros povos? Não está crendo? Que não está melhor que todas as outras religiões? Nós não temos espírito de profecia. Tem muitas religiões que não considera religiões caídas, que está na frente de nós, em alguns princípios que Deus estabeleceu. Não está acreditando? Já damos um exemplo. Igreja Adventista que tem mensagem sobre regime alimentar? É todo Adventista que se obedecer? Agora, se vocês vão no Brasil, só no Brasil fazer um estudo entre vegetariano que vive no Brasil. E sabe que a igreja católica está na nossa frente, no Brasil, no vegetarianismo? Igrejas reformadas, não está na frente. Igreja adventista no Brasil, na vegetariana, está na 7º lugar. Ou quantas igrejas que estão na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, na frente de adventista. No Brasil, que se fala em outros do mundo, mas no Brasil, adventista na 7º lugar. Agora, quem que tem luz? Nunca sabe, talvez se nós conhecemos Jesus foi que filho de treva é mais prudente do que filho? Quem é de luz? Hoje, quem é de luz é nós. Quem era de luz no tempo de Jesus eram os judeus, mas Jesus realizou milagre com vários gentios de outra nação, aceita Jesus, o próprio judeu é falando, mesmo para aquele que é de meu, aceita. Queridos, nós mente tem que abrir como cristão, porque Deus hoje dá-nos diversas leis, diversos princípios, através do Espírito de profecia, que nós não temos despreza. Tem muita alguém que está oferecendo vegetariano, é difícil. É difícil? Meus franceses é difícil. É difícil ou é gostoso? A mim, não estou falando que ser vegetariano é gostoso. A mim hoje é vegano, quase 30 anos. Mas não está falando, é gostoso ser vegano e ser vegetariano. E sabe por quê? Quando não obedecer a Deus, Deus está capacitando a nossa mente. E o que eu preciso é mente. Se você tem um mente sadio, se você tem um momento para entender o que Deus está falando com bom, como você está servindo? Como você está enfrentando a tentação que o mundo está oferecendo?
Ontem estava falando com o irmão Daniel, fala, me se encaixar vegetariano e vegano, sem seguir o princípio de saúde, já estava no mundo há muito tempo. Porque eu tenho condições para obedecer a Deus. Às vezes a pessoa está falando, não obedecer a Deus mesmo que nunca ser vegetariano ou vegano. É verdade? É verdade, eles perguntam, é verdade? Sim. Ah? Sim. Para nós que temos, se você não obediente a Deus, porque o seguinte, esse livro te perde. E sabe por quê? No livro Conselho sobre Regime Alimentar, para quem que tem esse livro, para pesquisar, tem na internet, ele é no alto e fala assim, mensagem de saúde é mensagem para purificar a igreja de Deus. Um franhoso de mente que não precisa. Na tempo que tu usava cassete, fita CD ou DVD que antigamente era usado, eu sabia que quando aquele fita cassete naquele papel se estava sujo, estava, não, tem que ter um fita CD que tem que limpar. Se está sujo, é cara assim. O DVD também, quando ele está arriscado, tem que usar um produto que tem que limpar para poder passar imagem normal. E a nossa imagem, tudo que no tubi, ou que tem que ficar gravado, é onde que tem que ficar? Na mente. E nós acreditamos como uma maioria de alimento, e coisas que não tem bebê, isso serve a pena para intoxicar a nossa mente. Então, como você entende sobre a verdade de Deus? Se ligou que o único canal que Deus tem que falar com o bom, está sujo. Mas talvez eu nunca te entender. E já perguntamos uma coisa: quem que se trabalha contra nós? Inimigo. Satanás, não é? Quanto milagre ele tem de experiência? 10 criação. Hã? 10 em criação. Então, mais ou menos 6.000, que não sabe da história bíblica, 6.025 anos Satanás tem de experiência. Todos os demônios têm essa experiência de trabalhar desde Adão com toda geração que vem na terra. Isso leva diversos homens a pecar. Satanás tem levado Moisés a pecar, ele tem levado Abraão a pecar, ele tem levado Davi a pecar, ele tem levado Salomão a pecar, vários outros que não conhecem a história. Agora, quem é minha maneira? Quem é bom? Está vendo a história. Para Satanás que levaram ou que levaram a perder. Graças a Deus que esses homens que eu citei aí, eles conseguiram o Jesus como única solução. Jesus torna resgatar, mas Satanás leva todos esses homens a pecar. E nós também te levamos a pecar. É por isso que Jesus é nosso advogado. Que é se eu pecar, filho, escrever para porque pecar, mas se eu pecar, eu vou ter um advogado. Porque nenhum de nós pode resistir a Satanás. É por isso que Deus usa também diversas leis para bater ensinando, querido, para bater estudando e entender o que ele escreveu na 10 mandamentos. Nesse livro 11, que fala sobre conselho sobre regime alimentar, no primeiro capítulo desse livro, se eu estudar, para mim que o primeiro capítulo é a base de tudo. Se eu estudar a história do mundo, Lenoir escreve assim, inspirado por Deus: quem está inclinado na desobedecer lei de organismo dele, que Deus escreveu com o seu próprio dedo, não é Deus que escreveu no nosso organismo, não é Deus que coloca cada órgão no nosso corpo com o dedo, assim como ele escreveu também o mandamento na Monte Sinai, com o dedo. Deus escreveu também no nosso organismo, cada máquina que ele coloca dentro de nós, cada peça, ele escreveu com o dedo. Então ele não há de falar, se eu sou inclinado a desobedecer lei de saúde, que lei que é para dar um punho a corpo, é facilmente quebrar a lei que foi escrita nos Sinais. Que lei que foi escrita nos Sinais? 10 mandamentos. Por isso hoje não está de pessoa, homens e mulheres, ela está fazendo obedecer a lei de Deus, mas se desobedecer a lei de corpo dele. Não está de mulher de adulteira, homem de adulteira, não está de homens e mulheres que fazem dízimo nas ofertas,
Não está de pessoa que é cafeiro para fazer trabalho missionário. Não está de pessoa que até mesmo na sala está na sala e depois descansa em vez de ela fazer trabalho assim até se dormir. Por quê? Porque essa respeita a lei de corpo. Tem trabalho, querido, tem lei também que Deus estabeleceu quanto hora deve trabalhar. Deus estabeleceu quanto hora deve dormir. Isso tudo através de dom profético no está escrito, que é chamado lei de mordomia. Hora de trabalho, hora de dormir, hora de trabalho missionário, hora que tem que dedicar para a minha esposa, hora que tem que dedicar como pai para o meu filho. Tudo são leis. Mas como o povo não está vivendo isso? Qual é o título do sermão de hoje? Como ser fiel. Ser fiel à tua palavra. Chamado para ser Ser fiel. Deus te chamando para ser fiel em todo sentido de nossa vida. É uma luta que não tem que passar dia a dia, querido, para ser um bom marido, para ser um bom pai, para ter tempo para meu filho, para ter tempo para minha esposa. Porque se nunca fazer isso, não poder perder a esposa. Se nunca fazer com os filhos, não pode perder os filhos para droga, para bebidas, para prostituição. Mas muitas vezes, Satanás, que trabalha contra nós, ele tem embriagado com tantas ofertas de mundo. Eu estava no Brasil, eles têm junta panela, não sabe na América como aqui não está franco. Mas junta panela de igreja, para mim, é que junta panela. Porque é bom ter que balar, tem que escolher o que eu estou comendo. Nós é um povo. Se não tem princípio como igreja adventista, se não se faz junta panela, é que está sentando naquele menos para comer tranquilo, não é? Agora pensa, nós é um povo, o mesmo povo. Não temos junta panela, mas tem que escolher o que eu estou comendo, porque tem muita coisa que eu quero comer. Se nós não temos o mesmo princípio. Não está preparado para não para o mesmo lugar. Não tem que ser diferente. Então, para nós uma coisa séria, que hoje é seguido, diante de nós que nós não temos, nós não está propício a morrer para a boca, mas ele não é usado por Deus, ele escreveu coisa que é muito sério para nós, querido. É que ele foi como muitas vezes nos rouba a nossa sepultura. Como? Nunca está te alguém que tu morrer novo, mas que você sabe cuidar do seu corpo para poder durar alguns anos a mais. Então, se nunca sabe de minha corpo, é como que essa França os corpos na sepultura para morrer mais fácil. Toda essa oferta que o mundo está oferecendo diante de nós que de sair do mundo, que de viver o mundo, hoje nos como Deus, é por ser fiel a nós Deus, no ensinamento que Ele ensina. Porque, queridos, quando que você entra portais de Canaã celestial, para que o anjo de guarda pegava e mostrava o paraíso e fala assim, bem-vindo, é bom que te veio. Apóstolo Paulo não está comparando nada de nosso sofrimento nessa terra, porque ele diz quando está na glória. Mas só que Satanás, ele quer não entender isso. Ele quer que não entender como ali nessa terra, tudo que não tem é de melhor. É bom, aproveita. Mas nós é peregrino. Meu cunhado é peregrino. Nessa terra nunca deve investir tantas coisas. Nessa terra nunca deve fazer o que nós é ali que nós estamos vivendo. Não, nós é peregrino, nós estamos de viagem. Aí em casa de viagem na América, em casa de viagem, vamos em casa de viagem, ou você morar comigo? Vamos ser de viagem também. Lê que o lugar é Canaã celestial. É para ler que Deus creio que preparava para mostrar. Ali apenas nos Estados Unidos é um tempo que você passa ali de férias. Deus em breve está voltando. Eu creio que Deus está falando. Nesse lugar eu tinha sonho, que não estava falando, me crescer salvo, mas não tem que preparar ali.
Tem um hino que está falando, o céu é aqui, se é aqui Jesus. Então vamos viver isso, queridos. Deus te amando por ser fiel. Fiel a tudo que nos ouvi de Jesus. Todo ensinamento que nos receber. Tanto de Bíblia como de Espírito e profecia. Deus quer que nos viver. Não pode ser para de ir, não pode ser indo lá para nossa casa. Não pode coisa mais. Mas se não está lá que ser fiel, vamos não ter que ser fiel. Um dia não te encontra na parte celestial. Mas é triste, talvez se nos baseou que nos escolhe maneira. É que é triste? É triste se baseou coisa em nós. Porque está falando no estado no mesmo exército. Está caminhando para o canal celestial, mas meu irmão que alcança isso. Mas Deus quer fazer um apelo para mim e para você. Na livro de Provérbios, falando para um ser pronto ouvir, aconselho, quer trazer para nós, tanto de Bíblia como de Espírito e profecia. E ele se chamava nesse momento para não fazer uma aliança. Uma aliança não porque Deus é infiel, Deus é fiel. Nós que é infiel. Mas que hoje eu senti através do Espírito Santo que vou querer pertencer à casa celestial. Vou querer ser fiel como chegar lá. Então Deus se chamava para fazer uma aliança de ser fiel naquilo que vou conhecer. E quanto de nós que estamos que querer ser fiel verdadeiramente a Deus? Se vou querer ser fiel, eu vou ficar sentado bem aqui. Porque aqui é o lugar que Deus, o altar é o lugar que queima sacrifício. Então ali não se vai mexer, talvez nós ingratidão a Deus para trás. E hoje, quando nós aliança de ser fiel a toda a prova. Lindo só para essa prova nesse país. Mas é aqui que Deus chama nós para ser fiel. Fiel a toda a prova. E quem que é capaz de falar Deus me quer ser fiel, custa o que custar. Lá no jardim de Getsemane, Jesus falou, custa o que custar, entrega minha vida para salvar o pecador. Então nós também não devemos falar, Jesus, custa o que custar, Senhor. Meu tamanho, quer ser fiel a toda a prova. Não creio um dia se tu punha morada de eternidade para sempre. Queridos, lugar de querer tudo nós, altar é lugar de sacrifício. Como sabe só? Mostra a Deus perante o exército do inimigo, uma boca crista diante de Deus. Vem aqui na frente, junto com irmãos, para fazer uma oração. Porque entrega a Deus nossa vida. E nem acredita como Deus é fiel, para vida de onde nós saímos dessa terra, essa moçada. É basta não acreditar. É basta não entregar nossa confiança na Ele. As mulheres que estão ali, umas velhas. E chega ali para frente, quer pegar na mão minha. Tudo bem? Então Deus também quer falar que minha filha, e Ele deseja também que ninguém mora para sempre em eternidade. Amém. Ok? Quem esquecer, porque tudo nós é filha e filho de Deus. Ele amanhã como o mundo inteiro que tem valor que nem tem diante de Deus. Ok? Então, queridos, não quero convidar nós a ficar de joelho, mas bem que fica de joelho e nos podemos permanecer em pé quando eu termino com uma oração. Não põe na nossa cabeça. Senhor Deus, muito obrigado, porque como povo não respondeu. Nós é pecador, falhos, mas na nossa esfera também não decide ser fiel ao Senhor. Não sabe que não é fiel em tudo. E não é o que está falando com nós, porque não é que te dando de tudo, Senhor. Não ajudando a aprender que não chamamos de mundo por bem servir, não. Mas por que servir ao Senhor? Por servir somente no que é digno de receber melhor de cada um de nós. Eu abençoo cada mãe e cada pai que serve, Senhor. Também abençoo cada criancinho que é futuro dessa igreja. Que não permite que o inimigo carrabatasse de braço do Senhor, mas que sejam homens e mulheres também que cresceram nessa igreja
para continuar a glorificar o nome de Deus no futuro. E nós, como os pais, nós ajudamos a ser fiel. Cada dia, na cada situação que não podemos enfrentar, mas que nunca esquecer que nós temos uma referência para os nossos filhos. É nós que temos que ensinar, é nós que temos que educar no caminho do Senhor. Cada coração também que está perante nós, que decide, talvez leve mais a sério a palavra de nós, e nos dá força para cada um de nós viver de acordo com a vontade do Senhor. Amém. E nossa oração no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe cada um de nós. Igreja, nós não podemos ficar mais de pé para não finalizar nosso culto.